Bom dia, meus amados, Com a graça do nosso Senhor, estamos iniciando mais um culto, da nossa Escola Bíblica Dominical. E hoje eu quero dar os parabéns por cada mãe, Que Deus abençoe vocês nesse dia, Nós sabemos que o Dia da Mãe, ou das Mães, não é apenas o segundo domingo de maio, mas cada dia deve ser o Dia das Mães, porque sem ela e sem nossos pais também, nós não estaríamos aqui pela graça do nosso Senhor. Então, Deus abençoe as minhas amadas mães. Vamos orar agradecendo ao nosso Deus por esse dia, pelo privilégio de estarmos na Escola Bíblica Dominical, apesar que não estamos na igreja, mas louvamos ao nosso Deus por esse meio. Oremos. Santo e eterno Pai, somos gratos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelas mães de cada um. Que o Senhor possa estar abençoando-as, dando sabedoria na criação dos seus filhos e aquelas que já são avós, como nós brincamos. Quem é avó é mãe duas vezes. Dê sabedoria a cada uma delas e saúde também. Louvamos por esse meio que nós temos de estudar a Tua Palavra e te pedimos que proteja-nos desse mal que está acometido no mundo inteiro, que possamos estar livres dessa doença. E abençoe também, Senhor, e receba como um louvor de honra e glória ao Seu nome, essa Escola Bíblica Dominical. Em nome de Cristo, que nós oramos e agradecemos. Amém. Pois bem, meus amados, vamos cantar aí 2 hinos do nosso cantor cristão. O primeiro dele é o hino 50, A Velha História. E logo em seguida vamos cantar o 264, que é das trevas. Cantemos todos. Conta-me a velha história do grande Salvador, de Cristo e sua glória, de Cristo e seu amor. Com calma e com paciência, pois quero penetrar mistério que Deus os pode amar. Conta-me a velha história, conta-me a velha história, conta-me a velha história de Cristo e seu amor. Falai-me com doçura do amante redentor, falai com sentimento, pois sou um pecador, querendo consolar-me em tempos de aflição. Sempre essa velha história dizei do coração. Conta-me a velha história, conta-me a velha história, conta-me a velha história de Cristo e seu amor. Se o brilho deste mundo ao dar do céu a luz narra a mesma história da graça de
quando enfim a glória do mundo além raiar. Contai-me a velha história que veio aqui salvar. Contai-me a velha história, contai-me a velha história, contai-me a velha história de Cristo e seu amor. Envolvido em dessas trevas, almejava a luz do céu, bem sentindo meus pecados, minha condição de réu. Ó meu mestre poderoso, forte, eterno Salvador, rompe os laços que arruinam minha vida, ó meu Senhor. Meus talentos tenho gasto, tuas leis eu desprezei, mas se tu comigo fores, teu prazer eu cumprirei. Ó meu mestre poderoso, forte, eterno Salvador, rompe os laços que arruinam minha vida, ó meu Senhor. Nos teus braços, bem seguro, guarda-me, meu bom Jesus, na vereda justa e santa que me leva ao céu de luz. Ó meu mestre poderoso, forte, eterno Salvador, rompe os laços que arruinam minha vida, ó meu Senhor. Amém, meus irmãos, né? Gratos estamos aí por essa velha história, né? Que Cristo conta, ou através de Cristo nós sabemos que nós éramos pecadores, mas Cristo morreu por nós e ainda conta essa história para outras pessoas, a saber que Cristo é o nosso Salvador, que Ele veio ao mundo pagar o preço dos nossos pecados e todo aquele que nele crê tem a vida eterna, porque nós estávamos nas trevas, nós estávamos andando desrasgados, né, perdidos, mas Cristo, como eu falei, morreu por nós, né, e Ele é a luz desse mundo. Então, nós, agora, aqueles que aceitam a Cristo, eles têm a luz, né, vivem na luz. Então, que Deus possa estar nos guiando por esse caminho e que não possamos nos desviar dele. Vamos cantar aí, ou melhor, vamos ler uma passagem bíblica. Vamos estar lendo aí João capítulo 15, né? O Evangelho de João capítulo 15. Assim diz a palavra do Senhor. João 15. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós,
Pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos aborrece, sabei que, primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me aborrece, aborrece também a meu Pai. Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado. Mas agora viram-nas e me aborreceram a mim e a meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei: aborreceram-me sem causa. Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, testificará de mim. E vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Amém, meus irmãos. Gratos estamos aí. Vamos estar lendo, ou orando, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito e principalmente pela sua palavra. Oremos. Senhor nosso Deus, somos gratos por tudo. Obrigado pelo seu amor, pela sua misericórdia. Principalmente, Senhor, somos gratos pela salvação em Cristo. E a sua palavra também, porque através dela nós sabemos o que Cristo fez por nós. Somos gratos em nome de Cristo. Amém. Vamos cantar, meus irmãos, mais 2 hinos do nosso cantor. O 142, O Pão da Vida, e o 498, A Bela Cidade. Cantemos todos. Pão da vida, pão dos céus, pão de Deus é meu Jesus, pão que dá ao coração alegria, paz e luz.
Pois bem, meus queridos, né? Jesus é o nosso pão da vida, né? Onde nós estamos aqui almejando a bela cidade. Meus irmãos, devido ao que nós estamos passando, né? Já estamos entrando aí já pelo segundo mês, né? Seguidos, consecutivos, e nós, como os irmãos sabem, nós temos a prática de a cada 3 meses nós temos uma programação diferenciada na nossa escola bíblica dominical, que é o Descobrindo o Meu Conhecimento. Lembrando que não é prova, aqui não está para provar ninguém, né, mas é para você descobrir aquilo que você sabe, né? Então, em nossas lições, né, a cada 3 lições que nós passamos, nós fazemos um Descobrindo Conhecimentos. E devido a essa situação, está empatando nós realizarmos isso, mas eu trouxe pelo menos 3 aí para a gente recordar um pouco desse momento tão bom, né, tão gratificante, onde é um momento de comunhão que nós temos ali, quando nós estamos descobrindo o conhecimento. Então vamos recordar um pouco.
Todo ser que expira sobre a terra, louve ao Senhor. Sim, louve ao Senhor. Todo ser que expira sobre a terra, louve ao Senhor. Sim, louve ao Senhor. Louvemo-lo por todos os seus feitos, passados e presentes, e pelos que virão. Louvemo-lo com toda a nossa força, Ele é o Rei da glória, autor da salvação. Todo ser que expira sobre a terra, louve ao Senhor. Sim, louve ao Senhor. Todo ser que expira sobre a terra, louve ao Senhor. Sim, louve ao Senhor. Louvemo-lo por todos os seus feitos, passados e presentes, e pelos que virão. Louvemo-lo com toda a nossa força, Ele é o Rei da glória, autor da salvação. Todo ser que expira sobre a terra, louve ao Senhor. Sim, louve ao Senhor. Sim, louve ao Senhor. Amém, meus queridos. Realmente faz falta, né? Esses momentos, que também é um momento aí de descontração, onde nós brincamos também ali, nos divertimos e aprendemos mais da palavra de Deus, porque o Descobrindo o Conhecimento também serve como uma revisão, porque ao final a gente vai recordando as 3 lições de uma forma resumida e descontraída. Então que Deus abençoe aos amados, né, que possamos realmente estar orando a Deus para retornar às nossas atividades normais e continuar aí o nosso Descobrindo Conhecimento. Vamos orar ao nosso Deus para que a gente possa continuar agora a nossa escola bíblica através do estudo da palavra de Deus. Vamos estar orando. Oremos. Maravilhoso Deus e Pai, mais uma vez te rendemos graças por tudo que já foi feito aqui. Reitero o meu pedido de que possamos estar voltando o mais rápido possível para estar tendo comunhão em momentos tão especiais como esse do Descobrindo Meus Conhecimentos. Porque ali nós temos uma atividade diferenciada onde busca a aprendizagem e recordar tudo aquilo que nós já sabemos. Que em nome do Teu Filho amado, que nós pedimos agora, pelo estudo da Tua Palavra, a continuação do nosso estudo da Escola Bíblica. Amém. Pois bem, meus amados, voltando à nossa Escola Bíblica Dominical, estamos olhando aí alicerces firmes, que vai da criação até Cristo. E recordando um pouco o que nós vimos aula passada, né? Fazendo uma revisão aí, nós vimos que Deus cumpriu sua promessa, dando Jesus o libertador. Nós vimos um pouco aí o seu nascimento. Vimos que com o nascimento de Jesus, a gente pode dizer assim, entre aspas, José, ele teve um problema, porque quando nós olhamos, Maria era noiva de José, e Maria estava grávida, e o filho não era de José, e pela lei, Maria deveria ser apedrejada. Mas nós vimos aí que José era justo, e Deus, né, enviou seu anjo, e explicou a José a razão por que Maria estava grávida. Então, nós vimos a reação de José ali ao aceitá-la, né? E logo em seguida nós vimos os magos que chegaram e presentearam ao nosso Senhor. Lembrando que a Bíblia não fala a quantidade de pessoas, né? A quantidade de magos, porque pela cultura se diz que eram 3, mas a Bíblia não relata, e nem diz que eles eram reis, e nem falam
o seu nome. Também nós vimos o temor de Herodes. Herodes tinha medo de perder o seu reinado e mandou matar todas as crianças, já que o Senhor tinha enviado o seu anjo para avisar aos magos a não retornarem por lá. E vimos que justamente essa advertência também para José, onde José, Deus mandou ele para o Egito e logo em seguida, com a morte de Herodes, eles retornaram de Nazaré. Vimos que Jesus crescia em Nazaré, né? Ele se desenvolveu em Nazaré, né? Foi desenvolvendo até chegar ao ponto de virar adulto. Hoje vamos dar continuidade ainda na pessoa do nosso Senhor e também um pouco de João, aí que nós vemos que João batizou, né? A lição de hoje fala: Deus enviou João a ensinar e batizar, e João também batizou a Jesus Cristo. Quando nós olhamos, nós vemos aí que quando você quer chamar a atenção de uma pessoa, né, você procura mencionar algo que seja interessante para aquela pessoa, algo que aquela pessoa se interesse, algo muito importante para ela. Então você consegue pegar a atenção daquela pessoa. E foi justamente isso que o Senhor fez, né? Deus, né, o Espírito Santo, fez através de João Batista, aonde deu a mensagem a qual o povo estava esperando. Se nós recordarmos um pouco, né, nós iremos ver que o povo de Israel, ele estava esperando o libertador e o Salvador. E essa é a mensagem que João trouxe. Então, essa mensagem foi a mensagem que João tinha para chamar a atenção dessas pessoas. Então, João pregava a vinda do libertador. E nós vemos aí que ele foi o mensageiro de Deus para Israel. E nunca esqueça que o nosso Senhor, ele sempre procura falar com os homens. Ele sempre manda seus mensageiros para falar com os homens. E veja que João aqui, ele já tinha crescido, né? Já era adulto, já tinha chegado no templo e já estava ali começando a ensinar o povo. Veja que João começava a falar para o povo de Israel, mostrando que eles eram pecadores, porque nós somos pecadores. O próprio Paulo, se a gente for um pouco mais na frente, na carta de Romanos, ele vai falar que todos nós somos pecadores e que nós somos incapazes de nos salvar. Então, por isso que João ensinava às pessoas a necessidade de arrependimento. Tanto é que ele fala aqui em Mateus, capítulo 3, né, o verso 1 e 2, ele vai dizer: e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, João estava dizendo: olha, o libertador está vindo, né, o Salvador, o Messias está vindo, então vocês precisam se arrepender. Ou seja, vocês têm que mudar a maneira que vocês estão pensando e com isso mudar a sua atitude. Porque o arrependimento não é apenas você deixar de fazer alguma coisa. O arrependimento é uma mudança total, principalmente na sua maneira de pensar, porque na maneira de pensar você muda a sua maneira de agir. Mas você mudando a sua maneira de agir, não significa que você vai mudar a maneira de pensar.
O arrependimento, eu sempre falo, que é uma linha muito tênue do remorso, porque eles são muito parecidos, né? Eles andam praticamente um colado com o outro. Mas a diferença do arrependimento para o remorso é que o remorso, com o passar do tempo, você volta a fazer. O arrependimento não. O arrependimento, uma vez que você tem realmente se arrependido, nunca mais você comete aquele pecado. Então, e é isso que João estava dizendo, que as pessoas tinham que mudar os seus pensamentos. Eles precisavam entender que o nosso Deus era o único Deus que poderia ser adorado, mas a maneira que nós deveríamos adorá-lo, principalmente, é quando nós arrependemos dos nossos pecados e começamos a cumprir com as suas palavras. Então, cada um de nós não temos condições de agradar a Deus se não for pela fé. Você vê que o povo de Israel gostava de fazer obras, né? Fazer coisas dizendo que era para Deus. Por isso que Paulo, mais na frente, ele vai dizer que a salvação é pela fé e não pelas obras. Veja que o povo de Israel, os israelitas guardavam os 10 mandamentos, achavam que isso era suficiente para obter a salvação. Mas isso nós sabemos que de forma nenhuma, né? De maneira nenhuma. E sem falar que ninguém tinha condições de guardar todos os 10 mandamentos. E Tiago vai dizer que se você cair em um só ponto, né? Se você errar dos 10, vamos dizer assim, você errar um, você é culpado de todos. Tanto é que no versículo 10 do capítulo 2, ele vai dizer, porque qualquer que guarda toda a lei, tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Então, bastava errar uma só vez. Então você era culpado de tudo. Mas Deus é fiel. Deus mandou João Batista falando para que eles se arrependessem, para que eles pudessem reconhecer os seus erros. E João, o apóstolo, lá na frente, na sua carta, na sua primeira carta, ele fala: se nós confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos purificar de toda a nossa injustiça. Confessar o nosso pecado não é só chegar a você e dizer: Senhor, eu pequei nisso. Não, mas é você se arrepender. Você reconhecer que você é pecador, que você cometeu tal pecado e aquilo está atrapalhando, está impedindo que você tenha comunhão com Deus, e você se arrependendo, você se humilha perante Deus e pede perdão a Ele. Reconhece que está errado, né? Reconhece que está pecando e abandona aquele pecado. João Batista, ele era um homem que o profeta Isaías que disse que iria proceder o nosso Senhor Jesus Cristo. Em Isaías 40, o verso 3, ele nos diz que vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Então Isaías profetiza dizendo que aquele que clamava no deserto, ou que clama no deserto, ele deveria preparar o caminho do Salvador. E em Mateus, versículo 3, capítulo 3, diz: porque este, falando de João, é o anunciado pelo profeta Isaías que diz: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai a sua vereda.
Lembre-se, irmãos, que o Evangelho de Mateus prova, traz fatos, traz argumentos, mostrando que Jesus realmente é o Messias. Então, o povo de Israel esperava que Elias voltasse, que Elias estaria vindo anunciar ou preparar o caminho do Senhor. Mas nós vemos, e lá na frente vai dizer, que o próprio Senhor diz que o Elias veio, mas não o Elias, mas veio João com o poder de Elias. Né? Então ele veio preparar o caminho do Senhor. E veja que João, muitas pessoas, quando a gente olha no dia de hoje, acham que os pregadores da palavra de Deus são pessoas que são aproveitadoras, pessoas, principalmente quando a gente fala de pastor, muitas pessoas vão dizer que pastor está para roubar dinheiro dos irmãos. Nós sabemos que há aqueles que são mercenários. A própria palavra de Deus fala que no meio de vós haverá mercenários. Mas na sua grande maioria são pessoas honestas, pessoas boas, pessoas que se preocupam com o bem-estar do rebanho. São pessoas que dão a sua vida, abandonam a sua família para estar dentro da vontade de Deus, servindo e anunciando o Evangelho. E boa parte, a maioria, são pessoas que são humildes. Não são pessoas que são aproveitadoras. E aqui João era um homem, né, que era um profeta de Deus, mas que não quer dizer que ele fosse uma pessoa que fosse rica. Porque tem muitos desses pastores que são aproveitadores, eles chegam e dizem, olha, você tem que determinar para Deus. Você não pode aceitar. Você é filho dele, exija. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê que nós não podemos. Quem somos nós para exigir de Deus? Quem somos nós para determinar alguma coisa a Deus? Né? Veja que o próprio Senhor Jesus Cristo, quando estava orando, ele chega e diz, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Se, e olha que ele é Deus, falando com Deus Pai, dizendo, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade. Não é? Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele clamava ao Senhor, mas ele chegava e disse, eu sou um verme. Quem somos nós para determinar alguma coisa ao Senhor? E a Bíblia nos fala, o Paulo fala, né, ele vai dizer que em Romanos capítulo 8 ali, versículo 29, se eu não falho a memória, ele vai dizer que tudo coopera para aqueles que amam a Deus. Então, tudo que nós passamos, Deus está nos preparando. Paulo, ele chega e fala que tudo que ele possuía, status, ali a gente vê, ele diz que considera como refúgio. Em outras versões nós vamos ver que ele fala que considera esterco. Tudo para estar dentro da vontade de Deus. E veja que João não é diferente. João é uma pessoa humilde. João, a gente vê que ele clamava no deserto. O versículo 3 de Mateus diz que ele usava vestes de pelo de camelo e um cinto de couro. E a sua alimentação era mel e gafanhotos. Então, era isso que João Batista comia. E se nós compararmos, era a mesma coisa que Elias comia. Mel e gafanhoto.
Ele veio no poder de Elias. Então considere, faça uma consideração. Veja que algumas pessoas dizem que você tem que realmente determinar. Mas lembre-se que nós devemos depositar a nossa fé em Deus. Confiar em Deus. Por isso que o salmista fala: entrega o teu caminho ao Senhor, e o mais Ele o fará. E quando nós realmente entregamos a tudo da nossa vida na mão de Deus, nós devemos chegar e dizer: Senhor, está aqui, está nas tuas mãos, toma de conta. E deixe Deus agir. Não importe, não se preocupe com renda, não se preocupe com dinheiro, né? Não deposite a sua fé naquilo que você pode adquirir, naquilo que você tem, mas confie em Deus. Confie no Senhor. Deus nunca prometeu a qualquer um de nós que nós iríamos ficar ricos. Não é? Ele nunca chegou e disse: olha, crê em mim, crê na minha palavra, que você vai ficar rico. Mas ele chega e diz que vai suprir cada uma de nossas necessidades. Vocês sabem que existe aquilo que você quer, aquilo que você precisa e aquilo que você necessita. Não é? Então, o que você quer é aquela história: tanto faz, tanto fez, não vai fazer diferença nenhuma. Tem aquilo que você precisa, mas que não faz falta, né? Então você pode ficar sem, você precisa, né? Vai te ajudar, mas você pode viver sem. Mas tem aquilo que você necessita, é necessário. Então Deus vai suprir cada uma de nossas necessidades. Quando a gente olha para a vida de Davi, ele diz: olha, eu sou velho, mas eu já fui novo. Mas eu nunca vi um justo passar necessidade, e nem a sua descendência mendigar o pão. Então veja que ele vai suprir nossas necessidades. Então veja que tudo aquilo que eu preciso ou necessito, Deus vai estar suprindo. Deus vai estar botando. Como os irmãos sabem, eu gosto de dizer que são naqueles momentos de quando a gente abre a nossa despensa, parece aquele desenho, né, do Pica-Pau antigamente, quando abria, saía voando um bocado de traça e a teia de aranha e não tinha nada. Então ali você olhava e você olha e diz: obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor vai suprir. Aos olhos humanos você não vê nada, mas a sua fé em Deus vai ver muita coisa. E na hora exata, não antes nem depois, Deus vai providenciar. O problema, como eu falo, é porque somos aqui o agora. Nós queremos agora, mas Deus sempre vai dar na hora, não o agora. Então Deus vai sempre suprir na hora exata. Não na hora que eu quero ou que eu penso que tem que vir. Deus nunca se atrasa e nem se adianta, Ele dá na hora exata. Nós que julgamos o atraso. Então veja que
aqui nós vemos, né, que quando João estava pregando, ali muitas pessoas se converteram, né, ou ouviram e creram na mensagem de João Batista. O versículo 3 a 6, né, vai nos dizer o seguinte: então ia ter com ele em Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Irmãos, quando a gente olha e vê que uma pessoa naquele período se batizava, era um sinal para todos de que ela concordava com Deus, que merecia a morte pelos seus pecados, né? Mas a gente vê que ao se arrepender, ao se batizar, ao dizer que realmente merecia o pecado, mas estava confiando no Senhor. Estava crendo que o Senhor estaria enviando o libertador. Então, esse ato de batismo, ou seja, esse ato de pegar a pessoa e, como a gente fala, né, mergulhar, porque a própria palavra batizo quer dizer imergir completamente, afundar a pessoa, né, na água, né, onde ela vai estar envolvida completamente na água, né, fazia com que essas pessoas mostrassem, ou era uma manifestação exterior da sua transformação de vida. Então, ilustrava o arrependimento interior, né, aquilo que João pregava. O que nós falamos hoje, né, o símbolo do batismo é a morte para o mundo e o renascimento para Deus. A gente ilustra dizendo, é como se você estivesse sendo sepultado. Você imagine a água aqui, sendo a terra, né? O sepultamento o quê? Você cava um buraco, bota a pessoa falecida ali e joga a terra cobrindo por completo. Então, quando você está aqui na água, né? Você vai estar ali a água, aí você vai, imerge, né? Vai afundar, né? Significado que você agora está morto. Morto para o mundo. E é quando nós levantamos, né, imergimos, né, saímos da água, estamos dizendo agora, eu estou renascendo e renascendo para Cristo. Então, elas estavam se identificando com a verdade que Deus estava lhe dando através de João. Então, o batismo não significava que a pessoa estava sendo aceita por Deus, né? Mas é um ato de identificação, de reconhecimento, uma profissão de fé, algo que estava sendo demonstrado, aquilo que aconteceu no seu interior. Mas o que torna a pessoa aceitável a Deus é a fé, e exclusivamente a fé. Então nós não podemos dizer que o batismo salva, de forma alguma. Batismo não traz salvação. Batismo não tem problema nenhum se você morrer, se não foi batizado, né? Se a gente olhar o ladrão da cruz, quando estava lá Jesus, estava ali, tinha dois ladrões, um à direita e um à esquerda, um estava falando de Cristo e o outro defendeu a Cristo, né, dizendo, olha, você nem se coloca, mesmo estando na mesma posição do que o Senhor, você não se endireita, né, você não tem respeito. Aí ele chega para o Senhor Jesus Cristo, Senhor,
lembra de mim quando entrares no paraíso. E o nosso Senhor Jesus Cristo chega para ele e diz: olha, hoje mesmo estarás comigo. Então, ele não saiu da cruz para ser batizado, né? Ele morreu ali, mas o nosso Senhor disse que ele estaria no céu, né? Então, só através do arrependimento, né, que a pessoa pode se salvar. E a palavra de João para os orgulhosos e para os que não acreditavam em Deus eram como um choque, porque eles eram pecadores como nós, só que eram orgulhosos. Eles não queriam admitir que eram pecadores. Então, a maioria da parte dos líderes do templo eram assim. Então, veja que Mateus mesmo fala que, e vendo eles, né, e vendo ele, muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia: raça de víboras. Mas veja só a maneira que João falou, né? Veja a maneira que João chamou os líderes religiosos daquela época. Diz: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da hora ou da ira futura? Então, quando nós olhamos e vemos o que a palavra de Deus fala desses líderes, né, a gente vê que os escribas eram aquelas pessoas que escreviam, né? Nós sabemos que no passado não havia copiadora, né? Não tinha impressora para sair imprimindo, você botava um papel e colocava ali, né? Mas era tudo escrito na mão. Então os escribas escreviam, né? Eles escreviam toda a lei, todos os escritos. Então ele tinha o costume de chegar e verificar. Eles não permitiam erro. Então cada passo, então havia uma quantidade e eles marcavam. Se ele chegasse, olhasse ali e percebesse que tinha um errozinho, ele rasgava e começava tudo de novo. Mesmo que ele chegasse lá no final, errasse, então pegava aquele tudinho, rasgava e começava tudo de novo. E essa prática de ficar escrevendo, reescrevendo, então eles adquiriram grande conhecimento da palavra de Deus. E isso fez com que eles se tornassem pessoas orgulhosas. Pessoas que realmente se achavam melhor do que outras pessoas. E elas não perceberam que Deus é o mais importante, né? Então eles não perceberam que o crer e obedecer é mais importante do que o adquirir o conhecimento. Vemos também ali que havia os fariseus. Os fariseus eram grupos de líderes religiosos ali, ao qual eles estavam tentando agradar a Deus pela, vamos dizer assim, pela observação da lei, ou criando muitas regras para estar dizendo que estavam fazendo a vontade do Senhor. Então eles pegavam a lei e havia umas discussões, e dentro dessas discussões ele acrescentava algumas coisas dizendo que era para se cumprir. Então eles acrescentavam palavras, algumas coisas à palavra de Deus. Não se achavam pecadores, né? Veja que na imagem mostra a oração do fariseu e do republicano. Foi do fariseu e do, agora esqueci, republicano, se não falha a memória. Então veja que ali em Lucas ele vai chegar e dizer: ó Senhor, aí ele começa a dizer tudo que faz, né? Eu dou dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo, e disse: não sou como esse publicano. Então veja se
exaltando, né, por tudo aquilo que ele fez, por cumprir cada uma das ordenanças. E o publicano simplesmente baixa a cabeça, não levanta, bate no peito e diz: Senhor, tenha misericórdia de mim, que eu sou pecador. Né? E o Senhor diz: olha, a oração dele foi aceita e a da outra não. Porque ele orou se humilhando e o outro orou se exaltando. E nós sabemos que a palavra de Deus diz que aquele que se exaltar será humilhado e aquele que se humilhar será exaltado. Outro grupo, nós temos aí os saduceus, né, que eles também iam ao templo dizer que ia adorar ao Senhor, mas os saduceus tiraram da palavra de Deus muitas verdades que nelas haviam. Então, a existência dos anjos, da ressurreição dos mortos, eles não acreditavam, né? Então foi retirado isso da palavra de Deus. Então, muitos líderes desses grupos religiosos, eles não queriam admitir aí que eram pecadores, eles eram pessoas orgulhosas. Então, ele falava de: não me importo com o que Deus diz na sua palavra, vou fazer do meu jeito. Então, em outras palavras, é isso que eles faziam, né? Porque é o que significa o orgulho, né? O orgulho é um egoísmo, o orgulho é uma vaidade, né? Uma jactância onde muitas pessoas acham que elas estão certas. Pessoas orgulhosas não gostam de admitir que estão erradas. E muitos dos judeus se orgulhavam, né? Então eles se exaltavam achando que, por ser descendente de Abraão, eles eram salvos. Mas a gente vê que o homem e Deus, há uma separação entre ele e o Senhor, né? Então veja que não são as obras que vai fazer com que o homem se aproxime de Deus, não é a fé dos pais, né? Não é porque os meus pais é de uma religião, né? Eu vou ser salvo por causa disso, né? E nem pela igreja, porque tem pessoas que dizem: eu nasci nessa igreja, eu morri nessa igreja, eu cresci nessa igreja e vou morrer nessa igreja. Então, igreja não leva nada a ninguém, mas a fé no nosso Senhor, né? A fé que nós temos. Mateus, ou Tiago 1, 4, 6 diz: antes ele dá a maior graça, portanto diz: Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. O Mateus 3, 8, 9 vai dizer: produzir, pois, frutos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que, mesmo desta pedra, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então, não é por quem eles, ou a sua descendência, ou da onde ele veio, das suas origens, que vai levá-lo a ser aceito por Deus. Porque a única coisa que pode fazer ser aceitos por Deus é a nossa fé. Então, tanto é que o autor de Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a salvação, como Paulo fala, é pela fé. A fé é o único meio que nós temos para ser aceito por Deus. Então, eles não queriam aceitar ser reconhecidos como pecadores, porque as pessoas que estavam sendo batizadas por João, é o que eles diziam: ele falava, eu reconheço, eu sou pecador. João batiza Jesus, só que Jesus não é pecador, né? Ele estava cumprindo com uma ordenança. Veja que a gente vê em Lucas que a Bíblia diz que nosso Senhor saiu para o ministério com 30 anos de idade.
Jesus ele foi até o Jordão para ser batizado, e como eu falei, não era para dizer que era pecador e que precisava ser salvo, mas primeiro para se identificar com os pecadores, não se identificar como um pecador, mas com o pecador, né? E cumprir aquilo que Deus tinha ordenado, né? Em Mateus, veja o que ele diz aí no capítulo 13, capítulo 3, versículo 13 a 16. Escutem o que ele fala. Ele vai dizer: então veio a Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se, dizendo: eu que careço ser batizado por ti, e vem tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu, e sendo Jesus batizado, subiu logo das águas, e eis que se abriu os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. Veja que, como aqui ele mesmo fala, olha, nos convém cumprir toda a justiça. Então, o batismo de Jesus foi para cumprir o que Deus tinha falado sobre ele. E lembra que Jesus ele é perfeito. Ele nunca pecou, né? E o autor de Hebreus fala que em tudo ele foi tentado, mas nada pecou. E a gente vê ali o Senhor Jesus, né? Se não fosse batizado, as pessoas pensariam que ele não tinha obedecido o mandamento de Deus, ou que Jesus não cria que João recebia de Deus, ou era recebido de Deus as ordens de batizar. Ou seja, se Jesus também não fosse batizado, se Deus mandou ser batizado, não é? Jesus não estaria cumprindo, então por que João estaria batizando? Será que João realmente, o que ele está pregando é verdade ou é conversa? Será que ele recebeu realmente esse mandamento de Deus ou não? Então a gente vê que ajuda também aí, vamos dizer assim, ao ministério de João Batista no reconhecimento que ele foi enviado por Deus. E quando Jesus foi batizado, veja o que o Senhor diz sobre ele. Nós sabemos que o nosso Senhor é Deus, né? Mas a gente vê ali em Mateus, ele dizendo, né, que assim que ele foi batizado, veio uma voz que dizia dizendo, desculpa aí meus irmãos, né, que veio uma voz e disse, né, eis o meu filho amado, em quem me comprazo, né? Veja que o próprio Deus chamou Jesus de filho, né? Então ele é o seu filho, né? O seu unigênito, né? Nós somos filhos por adoção. Mas veja o reconhecimento que Jesus teve. Jesus, ele era homem, sim, como nós, tinha carne e osso. Mas ele é Deus. Ele é o Senhor, né? Ele é o Deus, a segunda pessoa da Trindade, o Deus Filho. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Então, Cristo Jesus, ele é o único Salvador. Por isso que João chega, quando estava com seus discípulos, ou quando Jesus vem, logo depois do batismo, ele chega e diz, olha, no dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo. Então, João, ele viu a Jesus e mostrou aos seus discípulos, olha, esse aqui é aquele que eu estava dizendo, é ele que tira o pecado,
é Ele que salva o pecador. Então, quando João viu, disse que Jesus era o Cordeiro de Deus, que tiraria o pecado do mundo. Mais tarde nós vemos exatamente o que João quis dizer quando Jesus disse Cordeiro de Deus. Chamou Jesus de Cordeiro de Deus. Porque Jesus, como uma ovelha muda, se entregou para morrer em nosso lugar. Então, mas antes de tudo isso acontecer, João não conhecia que Jesus era realmente o libertador prometido, né? Mas o Senhor lhe enviou um sinal. O Senhor chega em João 1 diz o seguinte: Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu por isso batizando com água. E João testificou dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: Sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. Veja, meus amados, que até então ele não sabia que Jesus era o Cordeiro de Deus, né? O que era o Salvador, o Libertador. Mas Deus deu o sinal e mostrou, e isso ele repassou para os seus seguidores, dizendo: olha, é a esse que você deve seguir. Esse que é o Libertador. Então, ele teve a certeza que Jesus era o Filho de Deus e que era o Salvador do mundo, e que o homem precisava ter fé nesse Salvador, nesse Cordeiro que tira o pecado contra nós, ou o pecado de nós. E concluindo, eu deixo a pergunta: e quanto a nós? Será que precisamos de sinais para comprovar, ou sinais como esse que Deus deu a João, uma pomba vindo, algo miraculoso, para provar que Jesus realmente é o Salvador? Não. Não precisamos de sinais miraculosos. Não precisamos de nada, porque nós já temos a palavra de Deus. Agora, será que nós somos como esses líderes religiosos que acham que suas boas obras e tudo que ele faz, né, tudo que os antecedentes que eles faziam, né, tudo aquilo que eles realizam, será que é suficiente para ser aceito por Deus? Todos nós precisamos do Salvador. E Deus prometeu um: Jesus Cristo, o Cordeiro. Ele é o único Salvador. Ele, e por meio dele, nós temos acesso a Deus. Ele é o único Salvador, tanto meu como teu. Por isso, irmãos, aqueles que não têm a Cristo, creia em Deus como Salvador de suas vidas. Recebam. Oremos. Obrigado, Pai, por tudo. Obrigado pela sua palavra. Louvamos por teu amor. Em nome de Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém.
Pois bem, meus queridos, como eu estava falando, só através de Cristo há salvação. Ele é o Cordeiro, né? Então devemos reconhecê-lo como o único e suficiente Salvador de nossas vidas. Então quero convidá-los a hoje à noite, né, participar às 7 horas do nosso culto de adoração a Deus, um culto especial. Todos os cultos são especiais, mas esse nós estamos fazendo um culto de ação de graças pelo Dia das Mães, né, pelas mães, né, que é muito especial. Cada uma delas são especiais para nós. Então lembre-se de sempre reconhecer isso, que nossas mães, né, foi Deus que nos deu e nós devemos dar a graça a Ele por tudo que Ele tem feito. Então, e quem nós somos hoje é fruto de nossas mães. Então, reconheça, dá aquele abraço. Se você tem condições, eu sei que muitos não podem, uns por ela não está mais aqui no nosso meio, outros porque está longe, mas aqueles que estão perto, dê aquele abraço, né? Dê aquele bem gostoso e diz: mãe, eu te amo, né? Então Deus abençoe cada um de vocês, que Deus possa estar dando saúde e proteção. Quarta-feira, nosso culto de oração, e domingo que vem às 7h30, e domingo que vem pela manhã às 9 horas, nosso culto da EBD, né? Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo e o amor do nosso Senhor esteja com todos nós. Amém.